Olá pessoal, aqui é o Leonardo. Bom, vamos ao vídeo dessa semana. Eu estou falando a respeito hoje sobre progresso. O que isso significa, né? É algo interessante para se pensar a respeito. Bom, vamos lá então. Bom, o que é progresso, né? Progresso é essa coisa curiosa que todos nós ansiamos por de certa forma e desejamos. É uma coisa muito intuitiva. Todo humano busca, pelo menos eu acredito, isso de forma meio que inconsciente. E você vê isso no seu dia a dia, como as pessoas se expressam nos seus atos, né? Tudo vai para essa direção, tudo caminha nesse rumo, vamos colocar dessa forma. Mas o que é progresso, né? Sendo essa força tão, que de fato nos move, nesse anseio por isso nos move, todos nós de forma coletiva. Acaba sendo essa construção, né? São esses tijolos que nós colocamos todos os dias em nós mesmos e que ao longo do tempo podem se tornar coisas magníficas. É claro que isso, quando feito da forma apropriada, no sentido de que quando se busca de forma ativa e se age de modo que suas ações são positivamente construtivas para você mesmo. Aí a área em si pode variar, né? Pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser, sei lá, espiritual, entre aspas, aqui. Pode ser interpretado de qualquer forma imaginável, porque progresso é uma coisa que pode ver de forma meio que universal, desde que você faça o processo necessário para que aquilo de fato ocorra. O exemplo clássico é, sei lá, o desenvolvimento físico de uma pessoa. Na medida que você, sei lá, começa a fazer academia, você não vai ter resultados na primeira semana, nem na segunda, nem às vezes no primeiro mês. Tipo, claro, visivelmente sim, mas os resultados verdadeiros vêm ao longo dos meses e anos subsequentes, de realmente ter colocado aquilo daquela nova rotina, daquele novo hábito ser tão bem fixado agora em você mesmo que aquilo funciona como um alicerce para todas as demais coisas. Tipo, é um hábito que pode virar uma corrente de hábitos também. E aquilo, uma vez que você coloca a sua casa em ordem no sentido de hábitos, tudo mesmo que se cai em posição naturalmente. Então, esse é um exemplo bem clássico, mas que acontece com muitas pessoas e que é visível por qualquer um que faça o processo, né? É interessante de se observar. Mas isso vale para qualquer coisa. Como, sei lá, por exemplo, você lê um livro. Você não vai conseguir, sei lá, se você nunca leu um livro por semana, sei lá, um livro por mês. Vai ser difícil. Você primeiro teria que criar o hábito de ler. Que seja ler um parágrafo por dia. Mas fazendo isso de forma consistente, chegará uma hora no qual você, de fato, poderá sim estar lendo, sei lá, dezenas de páginas diariamente, talvez mais. Mas isso vai demandar um esforço, inicialmente, vai demandar que você coloque energia naquilo, vai demandar que você, de fato, se proponha e faça o processo necessário para aquele objetivo possa ser alcançado. É um projeto pessoal, se for pensar, todas as coisas meio que são, né? Isso quando você pensa no longo termo. Isso que progresso. Progresso ele é essa perspectiva do longo termo. E que é visível. É claro que não é mensurável, às vezes, de forma intuitiva para nós, porque nós vivendo no dia a dia, dificilmente vamos ser capazes de quantificar as coisas, né? A menos que você, de fato, possa agregar um número ali, que você possa ter um dado real daquela coisa. Fica difícil você poder visualizar a coisa em si. E muitas das coisas, das melhores coisas que você pode fazer para você mesmo, elas não são exatamente quantificáveis. Os resultados delas vêm ao longo de um tempo, de uma quantidade extensiva de tempo. Realmente, não é uma escala de tempo imediata em meses, ou semestre, ou trimestre. É anos, às vezes décadas. E as maiores construções, os maiores progressos que uma pessoa faz são exatamente de atividades corriqueiras que você desenvolve no seu dia a dia, o que pode ser visto como banal, mas que ao ser feito de forma extensiva e com a consistência adequada, trará resultados magníficos. E tem uma regra que é interessante, né? Por exemplo, se você se aplicar de fato 18 minutos por dia com qualquer dada atividade, você vai ver o resultado tremendo em alguns meses, porque tipo, você quebra aquela barreira de iniciante tão rapidamente por ser consistente em uma determinada atividade, e logo você chega no 1% de quem domina aquela habilidade bem rapidamente, desde que você se aplique de forma consistente, é claro, seguindo um, uma metodologia adequada de aprendizado, ou seja, você testando os limites, você fazendo os passos adequados, você tendo um real plano de como se desenvolver, tendo um mapa para você saber em que direção você deve ir, para que você de fato possa se situar e navegar adequadamente nesse território que é o aprendizado. Mas eu volto.
progresso é uma coisa universal, né? Então ele se aplica a absolutamente tudo. Seja na questão do aprendizado, seja na questão física, seja na questão financeira também. E quanto mais você tem, mais rápido fica de você obter, pois essa que é a coisa interessante. Isso, à medida que você aprende a progredir ou aprende a aprender, entre aspas, mais rápido tudo fica. É aquele velho axioma, vamos colocar assim, quanto mais você tem, mais fácil é de se obter, porque fica exponencial a um certo ponto. Chega a um nível no qual você já tem conhecimento suficiente sobre aquela determinada coisa que é intuitivo. O processo já foi basicamente automatizado dentro de você mesmo, assim, no sentido de neurológico mesmo da coisa, é o processo interno. É aquele exemplo do carro, né? No começo você não sabe, não é que você não sabe, você não consegue ter o foco de prestar atenção em outras coisas e prestar atenção no volante, em marchas, entre outras coisas, freio, enfim. Mas quando, ao longo do tempo, à medida que você desenvolve aquela habilidade, o automatismo vem e devido a isso você vai ser eventualmente capaz de fazer quase tudo que você deseja, é claro, mantendo sempre a qualidade do que você faz. Isso é uma coisa universalmente aplicável, né? É interessante pensar nisso porque o progresso funciona exatamente assim, né? Quanto mais você tem, quanto mais sólido você tem certas coisas, mais fácil é de agregar outras. E a gente vai naquela questão do hábito de corrente, né? Que é uma coisa que está presente naquele livro do Hábitos Atômicos, do James Clear, se não me engano. É o livro Hábitos Atômicos. Que leitura recomendada, muito bom livro. Pois ele não apenas demonstra métodos efetivos de você criar esses hábitos que te levam a esse progresso constante, mas como você pode usar certas técnicas para se treinar a ter hábitos positivos, e que é aquilo, né? Você não vai conseguir eliminar hábitos negativos, na verdade, o que você pode fazer é substituir eles por coisas positivas, porque sempre não existe como você deixar um vácuo nesse tipo de coisa, né? É necessário que você preencha, é sempre uma troca. Então é necessário que você tenha isso sempre em mente. E o progresso vem disso, né? É de você realmente eliminar o negativo e substituir por coisas que te agreguem. E à medida que você faz isso ao longo do tempo, você vê resultados incríveis. Mas é interessante pensar no quão realmente ampla essa perspectiva vai. Porque se você aplica isso em qualquer área que você possa imaginar na sua vida, você vê que se você tiver um plano adequado, se tiver uma metodologia correta para fazer o que você está proposto a fazer, o que você deseja fazer, você vai ter resultados desde que você realmente siga o processo necessário para aquilo. Ou seja, desde que se você tem um planejamento correto, coerente com a realidade, não tem exatamente como errar. Claro, vão ter dificuldades naturais, vão ter desafios, mas parte desses desafios, na verdade, vem da falta de conhecimento e planejamento adequado, que aí que entra a questão da revisão, né? Você vai ter que parar, às vezes, e revisar aquilo que você acredita estar correto, que às vezes não necessariamente. Pois é tem aquela expressão da programação neurolinguística, né? Que o mapa não é igual ao território. E é muito interessante isso, porque a realidade é assim, fundamentalmente. A gente tem coisas que a gente acredita, entre aspas, que não são verdadeiras, que elas são exatamente isso, crenças estranhas que a gente carrega por circunstâncias diversas na criação, N outras coisas, mas a realidade não vai seguir aquilo, ela não vai se dobrar perante nossos caprichos, ao contrário, ela é o que ela é e ela se impõe a todo instante. E é necessário que essa visão do mundo ela se atualize constantemente com o que a realidade demonstra. E sucesso acaba sendo nada mais do que você ter um mapa que se atualiza à medida que o território se revela. Pois ninguém tem o território completo mapeado. Todos nós estamos no processo de descoberta desse território. E criando nossos próprios mapas à medida que avançamos. Mas o mapa ideal é aquele que é atualizado o tempo todo. É um mapa que ele é flexível, que ele é fluido como a água, vamos colocar assim, que é aquela expressão do Bruce Lee, né? Que essa é a chave para você ter sucesso em qualquer coisa, você não ter resistência, você não ter realmente de fato, essa resistência, esse receio de abrir mão da sua posição atual, do que você acredita ser certo, daquilo que você às vezes tem por absoluto. E que de fato isso não existe, né? Não existem absolutos, existem coisas que vão e devem ser substituídas à medida que a realidade se faz presente, né? Mas isso é sempre um desafio para nós como humanos e para os nossos próprios egos. Mas o progresso acaba indo para essa direção, pelo menos quando eu penso sobre isso, né? Essa reflexão é tão interessante para mim exatamente por isso, porque a questão do progresso está intrinsecamente ligada a essa questão de você realmente ter que abrir mão daquilo que você acredita que é correto. Porque
Não é necessariamente, esse que é o ponto. Nunca vai ser isso. E à medida que você avança, você vai perceber mais e mais que você vai ter que abrir mão daquilo que você acha estar certo, ou o velho achismo, né? Em prol daquilo que se faz, se manifesta como verdadeiro. E que você não vai ser capaz de mudar, você vai ter que, na verdade, se adaptar, se adequar, ser flexível o suficiente, ser adaptável bastante para aceitar e corrigir você mesmo se necessário, corrigir seu plano, corrigir o seu método. Enfim. Então, para que você possa atingir esse objetivo final, né? Que todos nós eventualmente alcançamos, mas é necessário dar tempo ao tempo e sempre se focar no presente, né? Pois não existe passado e futuro de verdade, existe apenas um eterno presente. E é focando nele que a gente de fato consegue fazer qualquer coisa de relevante, né? E, bom, essa é a reflexão diária, ou dessa semana que eu deixo com vocês. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até agora. Deixe o like se vocês gostaram. E eu gostaria também de saber a opinião de vocês. O que é progresso para vocês? O que vocês têm em mente quando pensam em progresso? Porque essa é uma coisa interessante, mas que, de fato, é muito individual, porque cada um tem uma perspectiva do que avançar significa internamente, né? E é sempre interessante ver perspectivas alheias. E e mais que isso, é interessante ver essas perspectivas diferentes e como elas podem agregar nossas próprias. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima semana. Tchau, tchau.